vocês sobre Saber Perder, do David Trueba. Esse é um livro contemporâneo, ele foi publicado, se eu não me engano, em 2008. É um texto de um autor que mora na Espanha, ele é argentino, naturalmente natural da Argentina, mas ele mora na Espanha. E o livro ele ocorre em Madrid. É uma leitura que pensa muito um tempo atual, digamos, né? De 2008, então esse período mais do século XXI. É muito difícil ler livros assim mais contemporâneos e eu gosto muito. É mais fácil que livro clássico e tudo mais. E a relação que eu senti com esse livro foi muito bacana, assim. É um livro que ele provoca, ele faz um convite para que a gente, de certo modo, interaja com os personagens desse livro. Então, aqui na capa, a gente tem a Silvia, que é uma menina de 16 anos. Esse livro ele tem 4 personagens principais e cada capítulo é um desses personagens que é mostrado, né? Então, a gente tem a Silvia, que me lembrou um pouquinho a Sylvia Plath. Me deu um pouquinho de vontade de ler Sylvia Plath por causa da Silvia, não sei porquê. Tem o Ariel, que ele é um jogador de futebol argentino. A gente tem o Lorenzo, que é o pai da Silvia, e o Leandro, que é o avô dela, pai do Lorenzo. Então a gente tem essas 3 pessoas que são partes da mesma família, né? O avô, o pai e a filha. E a gente tem o Ariel, que é esse jogador de futebol argentino, que foi contratado por um time espanhol, né? Um time de Madrid. E assim, o mergulho psicológico neles é muito profundo. A gente se envolve bem com as dinâmicas e as dificuldades desses personagens, desses quatro personagens, e cada um tem um tipo de abordagem que é muito interessante, assim, uma problemática que é muito interessante. E a gente fica com aquele na vontade, assim, a gente termina um capítulo com a história de um, aí vai para a história de outro, e a história do anterior não se finalizou, então a gente fica querendo, assim, logo retomar a história de um para ir para a história do outro e do outro. A Silvia é uma menina de 16 anos, que tem os pais que estão recentemente separados. Ela está iniciando a vida dela, assim, sexual, está amadurecendo, está crescendo. Ela faz parte do instituto, né, onde ela estuda. E aqui, digamos, mostra um pouquinho dessas primeiras experiências dela, sexuais, e de como ela vai percebendo esse tempo dela, assim. E ao mesmo tempo um pouquinho da tristeza dela com relação a esses pais que estão separados. E um pouco dessa relação, dessa dificuldade que tem, né? A gente tem o Ariel, né, jogador argentino, que é um garoto de origem mais humilde, mas que acaba conseguindo um contrato milionário, assim. E aí tem um pouco desse contexto de jogadores de futebol, das mulheres, do sexo. E ao mesmo tempo ele é um cara assim bacana, ele tipo, não tem muita malícia, mas ele está envolto a esse contexto. E usufrui dele também. A gente tem o pai dela, que é o Lorenzo, que no primeiro momento que ele é apresentado, ele acabou de matar alguém. E ele tá com esse crime na cabeça dele, assim, do que ele fez. Então, é um assassino que é pai de uma família e que no momento, assim, de desespero fez isso por vingança, né? E ao mesmo tempo acabou de se separar, tá falido e tem essa filha, não quer fazer essa filha sentir e sofrer de alguma maneira. E aí é ele nesse desamparo, digamos, assim, de estar. Era um cara que tinha uma empresa e se vê com 40 anos, sem muita perspectiva de futuro e tentando recomeçar, assim, então é bem interessante. E o avô da Silvia, que é um senhor de 72 anos, que é o seu Leandro, ele tem a esposa dele, né, que é a avó da Silvia, e essa esposa ela cai e quebra a bacia. Então o começo do capítulo que vem o senhor Leandro é essa situação. E eles são um casal de velhinhos, já tem um padrão de vida, essa senhora que sempre está cuidando da casa, e ele se vê tendo que cuidar de tudo dela também. E ele acaba se envolvendo com uma prostituta. Ele acaba criando um tipo de relação obsessiva por essa prostituta negra da Nigéria, se eu não me engano. Ele vai nessa casa de luxo, de prostituição, e
E tem esses encontros assim de corpo, de sexo, de gozo, mas não é só isso. E ele acaba gastando uma fortuna em dinheiro com esse lugar assim, e ele vai para um buraco. As coisas foram acontecendo e ele foi indo e foi gastando uma grana, foi hipotecando a casa dele para manter esse espécie de vício, essa relação com essa prostituta que é a Ozambi. E assim, é de uma profundidade que é um convite, assim, porque são personagens que se desesperam e que se desamparam, que se encontram. O Ariel, ele tem um encontro com a Silvia e tem uma relação com ela que é interessante, de muitas dúvidas. É um livro, assim, o Saber Perder, ele vem como um modo de mostrar que nem tudo é do jeito que se quer que seja, as coisas vão acontecendo e é importante saber lidar com isso. A vida, ela não é um sonho, né? E é interessante assim como eles vão lidando com as suas dificuldades assim de existência mesmo. Tem algo com a morte também. A avó da Silvia, ela fica muito doente, é um câncer terminal que ela tem. Então tem essa relação assim com a memória, com a saudade e com essa possibilidade da morte ali muito próxima. Tem essa coisa de pensar o que foi a vida, o que se fez da vida e aonde se chega também. Então é um livro assim muito muito interessante, assim muito profundo. Ele faz um convite assim para tocar em coisas que são mais íntimas de cada um de nós. E fazia muito tempo que eu não me emocionava com uma leitura. Então eu gostei muito, muito mesmo de ter esse contato, assim, me tocou muito. Não é uma literatura assim de altíssimo nível, mas a capacidade dele de dialogar com uma sensação é muito bonita, assim. Eu gostei muito mesmo da experiência. Então eu deixo aqui a minha indicação do livro do David Trueba. Eu tenho aqui em casa o Brits, logo mais pretendo ler. E é isso. E antes assim de encerrar o vídeo, falar também do final. Os capítulos finais, eles vão acontecendo no Frenesi e tem uns impactos assim de surpresas mesmo. Tu é impactado porque tu fica tão envolvido com aquela dinâmica, com aqueles personagens, né, com eles quatro e as relações que eles vão tendo com outros personagens. E a vida continua acontecendo assim, então tem umas surpresas que não são esperadas e de como cada um vai lidando com esses impactos assim, e a gente é impactado também. Então o final também é algo que é muito surpreendente, que envolve a gente no impacto, assim, e isso é muito legal. A experiência de leitura desse livro é muito, muito boa mesmo. Então encerrar o vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!